Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube, é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Olá, meus queridos amigos e amigas. Estou recebendo aqui em São Paulo, no meu escritório hoje, uma visita super especial do Samuel Borelli. É um super youtuber aí, um jovem de 18 anos, é 18 anos? 18 anos e que tem um canal no YouTube com mais de 200 mil inscritos, tem uma produção muito grande de vídeos aí sempre sobre as notícias que acabaram de sair, coisas que as pessoas ainda não conseguiram pescar, ele vai lá e mostra de uma forma super didática, uma forma super fácil da gente poder capturar aquela notícia. E a ideia de conversar aqui com o Samuel foi perguntar para ele como é que um jovem de 18 anos, hoje em dia, num ambiente tão hostil como o das redes sociais, onde você tem uma milícia virtual, uma milícia digital, que faz com que várias pessoas que começam ali a se empolgar na história sofram difamações, sofram ataques, sofram processos, sofram ameaças, tudo isso, e desistam. Qual é o segredo, cara, com 18 anos, para você construir um negócio desse e continuar com essa coragem toda? Bem-vindo aqui ao escritório, obrigado pela visita, cara. Cara, é um prazer. Então, Edu, é um pouco na raiva. Para falar a real, boa, um pouco isso na mesmo. raiva. Porque, cara, eu comecei a acompanhar canal, por exemplo, de youtubers como o Nando Moura, eu sei que você tem liberdade para falar isso aqui, e o pessoal liberal da internet, eu fiquei muito revoltado com o discurso simplista. E não só o discurso simplista, como o discurso enganador. Porque se você parar para pensar, a turma que mais engana é a turma liberal. Tem essa capacidade de conseguir fazer o jovem acreditar que ele vai sair da faculdade e ganhar 7 mil por mês, e se ele não fizer isso é porque a culpa é do Estado, que não deixa a meritocracia funcionar, sabe? E isso revolta, cara. E eu falo, meu, a gente tem que mostrar o que é verdade, né? A gente tem que mostrar o que é verdadeiro. É claro, a gente sofre rejeição pra caramba, porque, querendo ou não, quando você mostra uma verdade que não é a verdade que vai abraçar todo mundo, você fala, meu, o Brasil não é um país onde todo mundo tem uma mesma condição, onde, por exemplo, o filho do Gari, que é negro, não tem a mesma condição para assumir uma vaga na universidade que tem o filho de um cara que é banqueiro, né? É engraçado a gente ter que falar isso, né, Samuel? Porque é uma coisa que deveria ser tão óbvia, né? Não, hoje, a gente está na sociedade, no mundo, onde as coisas óbvias precisam ser faladas, porque as pessoas parece que ou esqueceram ou têm vergonha e medo de falar o óbvio, né? Sim, cara. Porque, por exemplo, eu passei agora pela época vestibular em 2018, foi em 2018, e eu observei coisas como, por exemplo, estudante de medicina, concorrente para a vaga de medicina, até mesmo de direito, depois eu falo, mas de medicina. O pessoal quer passar na UEL por quê? Na universidade onde eu estudo. Porque não tem como estudar numa particular. A PUC, em Londrina, cobra acho que 8, 9 mil de mensalidade. Que isso, cara. Para medicina. Então, como que um filho de um cara que ganha 3 pau por mês, que é o salário médio, no Brasil o salário médio é 2.500, né? Como que um filho de um cara ganha isso, o dinheiro vai todo para alimentação, nem tem dinheiro para alimentação direito, vai estudar medicina, né? Não tem como, uma particular. Então vai para a pública. Mas vai para a pública como? Trabalha das 6 ao meio-dia, ou das 6 até 7 horas da noite, vai saber, tem dessas condições, e de noite ela tem que ir para a escola. Aí termina a escola e fala, não, agora eu tenho tempo para estudar. Aí trabalha das 6 da manhã até as 7 da noite. Fala, vocês não lembram que horário que vai pegar um ônibus até chegar no ambiente de trabalho. E como que uma pessoa dessa vai estudar de noite, cansado, e vai concorrer com o filho do médico, que não quer pagar uma escola, uma faculdade particular, mas deixa o filho sem trabalhar o dia inteiro no cursinho com professores com mestrado, com doutorado, com uma avaliação. Porque se você comparar as escolas, por exemplo, escola pública, cara, não tem material direito. A escola pública não tem material. Eu cresci em escola pública, eu falo isso para você. E olha que eu cresci na única escola que tinha na minha cidade, que ainda era uma escola boa. Com uma estrutura um pouco melhor. Sim, com algum investimento, pelo menos. Agora, escola pública em cidade grande, como São Paulo, Londrina, cara, não tem nada de material. E você coloca aqueles alunos daquela escola pública para competir com os alunos de colégio que também são públicos, que às vezes os pais colocam, mas matriculam no cursinho, e alunos que tem, por exemplo, no cursinho acompanhamento de um professor, o professor pega do lado e todo dia faz o moleque fazer uma redação, depois ele corrige particularmente aquela redação, aponta os erros, no final de semana é exame, é vestibular, é simulado. No final de semana, o cara que estuda numa escola pública não tem condições de pagar cursinho, que ele tem que trabalhar para ajudar a sustentar a família, vai trabalhar no final de semana. E no domingo vai fazer o quê? Tá morto de cansado, sabe? Vai descansar. Senão não descansa, ele não consegue estudar de canseira e não consegue voltar a estudar e trabalhar na semana seguinte. Agora você me falou uma coisa aqui que eu achei muito interessante, que
essa verdade eu achei maravilhosa. O que te motivou? De onde que vem essa energia? Você falou da raiva. E a juventude, né, o jovem, sempre teve dentro dele essa revolta sadia, positiva, né? As grandes ideias sempre vieram de mentes jovens, os grandes atos de coragem vieram quase todos de pessoas super jovens, e ele tem essa crença de que dá para mudar o mundo de um jeito ou de outro, mas que dá para mudar o mundo. Então, eu lembro na minha geração, quando eu era mais novo, tinha os caras pintadas que saíam para a rua pedindo o impeachment do Collor, etc. O que aconteceu com essa juventude de hoje que não canaliza mais essa raiva, imaginando que ela ainda tem essa revolta, etc., para tentar mudar o mundo, né? Como é que você conseguiu fazer com que a juventude não seja mais aquela juventude do movimento estudantil, a juventude de querer um lugar mais justo, querer uma desigualdade menor, de peitar o sistema, de sair com faixas contra os bancos, de fazer passeatas, de combinar entre os colégios? O que aconteceu com a juventude? Você, como é um cara que consegue sair desse negócio e ser um cara que continua ainda ali no embate, no combate, o que você acha que aconteceu com quem não está mais nesse combate? Então, Edu, eu acho que o jovem ainda tem essa vontade, eu acho que o jovem ainda faz isso, de partir para a briga, só que o problema é o seguinte, os veículos de comunicação, através dos investimentos, dos patrocinadores, né, a gente vai falar de nomes, a gente fala da Infomania, que é comprado pela XP, né? Por exemplo, o Valor, que é do Grupo Globo, do Grupo Marinho. Esses jovens hoje ainda têm essa vontade de lutar, de fazer acontecer. Só que eles são canalizados a acreditar que a culpa não é, por exemplo, do cara que explora o trabalhador que não tem como comprar, não tem o que produzir, se não tem o que produzir, a economia não gira. Não, para eles a culpa agora é do Estado, que sufoca o empreendedor, que o empreendedor hoje tem uma vida horrível, né, na cabeça deles, quem tem grana tem uma vida horrível, e a culpa é justamente... E é curioso do Estado, né? Como se o Estado fosse um ser, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte para as pessoas: grave um pedacinho de informação simples, mas que vai mudar seu entendimento sobre todo o processo econômico, sobre todo o processo político, todo o processo social, que é o seguinte: não existe Estado, empresa, o que existe são pessoas. No final das contas, sempre, se você for indo até a pontinha, sempre vai parar numa pessoa. Quem toma uma decisão no final é uma pessoa. Quem julga uma coisa no final é uma pessoa. Quem faz um jornalismo, quem decide quais as notícias que vão passar no final é uma pessoa. E essas pessoas têm interesses, e dentro dessa nossa sociedade, onde o que define a quantidade de poder que você tem, a quantidade de dinheiro que você acumulou, essas pessoas, na busca por acumular poder, elas buscam acumular dinheiro também, e fazem com que esse ciclo vá cada vez aumentando. E eles precisam arranjar alguém para botar a culpa. Então eles criam essas figuras, tipo, a culpa é do Estado. Aí você pergunta assim, mas vem cá, quem? Qual o nome? Né? Porque alguém está por trás tomando essas decisões. E aí quando você olha quem está por trás tomando essas decisões que são ruins, são esses mesmos grupos econômicos que estão criticando os estados. Então, você tem o seguinte, que as pessoas passam a ter carrascos de estimação, elas passam a defender as pessoas que destroem elas, elas passam a não conseguir enxergar as pessoas que estão acabando com a vida delas e colocando a culpa em seres imaginários que elas criam na cabeça delas, entendeu? E no final das contas, o pior, cara, é quando ela faz a pessoa achar que é o seguinte: não, a culpa de eu não ter conseguido alcançar um lugar ao sol é minha. Ou seja, se eu realmente trabalhasse que nem aquele fulaninho de tal, que trabalha 16 horas por dia, que nunca tirou férias, que comprou os livros se endividando naquela financeira e aí, não comeu e etc., eu conseguiria vencer. Putz, eu não fiz tudo isso, a culpa é minha. Sem imaginar que o cara lá que ele está admirando, que escreveu o livro de como ganhar milhões e etc., o cara é herdeiro de alguém, ou teve uma situação onde ele não participou de nenhuma licitação e conseguiu um esquema ali, ou ele já nasceu em berço de ouro e não teve que passar por todos os obstáculos que ele passou. Então, essa história que você falou é verdade, é uma narrativa que venceu o jogo, pelo menos está vencendo o jogo por enquanto, né? E a tendência é continuar vencendo, porque quem financia tem grana. Se a gente não pensar o seguinte: nós não podemos depender de quem tem grana para fazer a mudança, a gente nunca vai começar, sabe? Então a gente tem que começar a incentivar menores criadores de conteúdo para o YouTube que tem uma quantidade menor de inscritos, começar a valorizar iniciativas, porque, cara, querendo ou não, é sufocante, sabe? Para alguém que começa um canal de direita, é uma coisa.
você já tem apoio pra caramba, você já tem um veículo que vai te ajudar. Tem propaganda, né? Tem Porque propaganda. as empresas, você não vai bater nas empresas que estão te patrocinando. No canal de esquerda, em tese, você vai enfrentar o sistema que é dominado pelas empresas que poderiam te patrocinar. Então, você abre um canal de esquerda, você está quase que abrindo mão desse patrocínio que você poderia ter, né? Sim, eu, nos meus negócios, todos vocês que me acompanham sabem que eu abro mão dos patrocínios, como é que chama aquele monetização? AdSense, etc., porque eu tenho uma outra fonte de receita, que são os cursos que a gente faz aqui, e a ideia é ter essa possibilidade de uma independência total e não ficar com medo de ficar constrangido, porque eu falei uma coisa, mas o meu patrocinador diz outra, etc. Mas é super legítimo esses canais todos terem a fonte de renda que eles têm, que é o patrocínio, os AdSense, etc. Mas é muito difícil para eles conseguirem isso se eles querem enfrentar de verdade o sistema, como esse cara aqui enfrenta. Eu estava fazendo uma conta aqui, você tem 18 anos, né? 18 vezes 3, se não me engano, daria quanto? 18 vezes 3 daria 54 anos, é isso? Então, eu tenho quase 3 vezes, aí não tenho 3, mas tenho quase 3 vezes a idade do cara. Se eu tivesse 3 vezes a coragem desse cara, pô, eu acho que eu enfrentava uma revolução sozinho aqui no Brasil, porque esse cara tem uma coragem gigantesca aqui, cara, e eu fiquei muito encantado com o que esse cara faz. Então, eu queria que ele soubesse aqui nessa visita que ver um jovem de 18 anos com essa coragem, para mim, é inspirador, assim, de uma maneira que ele talvez não acredite. E eu queria falar para vocês todos que assistem aqui o canal que alimentem essa coragem, que soprem essa brasa incandescente da juventude que ainda não se apagou, que acessem esses canais dos jovens que têm esse trabalho corajoso ainda de enfrentar o sistema. E assim como eu aqui hoje, mas nas vezes em que a gente já conversou, antes dele vir aqui, me inspirei e me inspiro todos os dias com a coragem dele e de outros jovens que continuam com essas possibilidades infinitas da juventude acesas, né, dentro do peito aí, cara. Então, muito bacana aí tá com a sua presença e me sentir inspirado pela sua coragem aí. Não é que o pessoal não acompanha os bastidores, não tem nem como, né? Mas eu sentei aqui na cadeira e falei, vamos conhecer o Eduardo. O Eduardo foi super simpático para receber aqui no escritório, né? E, cara, eu de fato, eu esperava que você fosse passar para um assessor e que eu tivesse que conversar com um assessor. Não, o Eduardo mandou mensagem pessoalmente, falou, não, sobe aí. Cheguei aqui, ele me recebeu. E, cara, ouvindo as propostas que o Eduardo tem pro futuro do Brasil com o trabalho dele, meu, você fica assim, meu, esse cara é maluco, né? É maluco, porque na condição do Eduardo, poxa, ele tem um gabarito que ele pode falar, eu estudei na Califórnia, San Diego, né? Eu sou o primeiro brasileiro na história condecorado pela Rainha Elizabeth. Você poderia muito bem, cara, e você sabe disso, montar um veículo de comunicação para falar só sobre dinheiro e vender curso. Você estaria ganhando milhões hoje. Você sabia disso? Você sabe que isso foi uma opção no começo? Nunca falei esse negócio aqui, senão fica parecendo meio que tá puxando a brasa para sardinha, sabe? Mas no começo, a opção mais fácil, né? Era fazer o seguinte, não entra nessa história de política, você vai vender 10 vezes mais curso do que você vende, até porque as pessoas que fazem investimentos, que se lidam com ações, etc., são normalmente pessoas mais conservadoras, são pessoas mais de direita, assim. Então, é o seguinte, essa história política vai te atrapalhar pra caramba. E eu lembro de ter falado com o meu sócio naquela época, falar para ele o seguinte, cara, aí não faz o menor sentido, entendeu? Se eu fizer, eu trabalhava, eu resolvi sair dos bancos para poder estudar a desigualdade, poder dar uma contribuição. Se eu sair para continuar me sentindo tolhido, né, e sentindo que por causa do financeiro eu não posso falar aquilo que eu acredito, não vai valer a pena. E aí no começo, realmente, quando eu comecei a falar abertamente sobre todas essas minhas opiniões políticas que eu fui construindo ao longo dos últimos anos, deu uma mergulhada para baixo a minha venda de cursos enorme, assim. A gente passou a vender muito menos cursos e eu nunca me incomodei com isso. Eu nunca me incomodei com isso mesmo, porque eu ia para casa e dormia com a sensação de ter dado uma contribuição verdadeira, genuína. E aí as pessoas que começaram a fazer os cursos começaram a ver o seguinte, caraca, pô, realmente esse cara está falando uma coisa que faz sentido, que é o seguinte, se o cara não tem ali um vínculo com ninguém, ele pode meio que falar a verdade. E a maioria dos educadores financeiros que você tem no mercado são patrocinados por um banco, por uma corretora. Por coisa. Como é que esse cara vai poder falar o que é melhor para você? Teoricamente, eu já expliquei para vocês que o que é melhor para você não é melhor para o banco. O que é melhor para o banco não é melhor para você, porque o banco ganha de dinheiro vem do teu dinheiro, né? Quase tudo vem do teu dinheiro e do lugar onde você está investindo. O banco só tira de um lado, tira do outro. Ele não produz
riqueza nenhuma. O banco não faz uma cadeira, não planta um milho, não faz nada. Então é o seguinte, como é que o cara que tem que te defender do banco é patrocinado pelo banco, patrocinado pela corretora? Então eu acreditei sempre nessa história. Ainda tive teu vídeo ajudando, o Eduardo é oportunista. Aí eu brincava assim, só se for oportunista que não perde a oportunidade de se ferrar e não vender curso, né? É a única oportunidade que eu não... Mas é isso que você está falando, foi uma coisa no começo que eu assim, tive que peitar, e meu sócio foi muito parceiro nesse negócio. Meu sócio não tem nada a ver com as minhas decisões políticas, mas ele foi parceiraço e falou, não, se você quer bancar essa, eu banco junto contigo. E a gente seguiu. Então, esse começo, você deve ter sentido, né? O começo é difícil, né? Ou seja, quando você passa pelo vale ali, eu brinco que é quando você perde os amigos antigos e não deu tempo de fazer os novos, né? Então, quando você está meio que sozinho, apanhando, sofrendo, sendo ameaçado, mas é nessa hora que você, como diz o ditado, divide os ombros dos meninos, né? Isso tem que ser, assim, uma dica para quem começa uma discussão dentro da família. Poxa, eu vou discutir com o meu pai sobre Bolsa Família. Primeiro, ter paciência, segundo, diálogo. Se você vê que a pessoa está estressada, não mantenha a discussão naquele dia, sabe? Dorme, no dia seguinte você chega e fala, pai, vamos voltar àquela discussão agora com calma, porque eu acho que tem uma coisa importante para falar. Por exemplo, eu fui conversar com um familiar, não pai e mãe, que os meus dois pais entendem a importância do programa Bolsa Família. Mas eu fui conversar com um familiar um pouco próximo, que tem minha confiança, sobre o programa. E o cara falou o seguinte, ele tem empresa, ele falou o seguinte, por que a gente perde um dinheiro, vai vendo, um dinheiro todos os meses, que vai para o governo, e depois o governo dá um dinheiro para quem não trabalha? Aí eu falei assim, ele falou, a gente está perdendo dinheiro que eu poderia estar investindo na empresa e gerando emprego. Aí eu falei assim, não. Porque se você parar para pensar, o Bolsa Família é um programa inteligentíssimo, cara. A proposta, ela deveria existir em todos os outros lugares do mundo. E só para lembrar vocês todos, tá? Bolsa Família, o sujeito recebe menos de R$100 por mês. Eu estava explicando para uma amiga minha americana, outro dia, falando assim, olha só, o governo não está pagando, tem uma fila de 1 milhão de pessoas para receber um benefício de $25, agora é menos, né? $20 por mês. Aí ela falou assim, per month? Como se eu tivesse falado errado, tipo assim, não é por mês. Claro que não é por mês, deve ser por dia. Eu falei, não, é por mês, é $20 por mês. Então, e realmente tem gente que acha que ganhando $20 por mês, menos de R$100 por mês, tem gente que põe o burro na sombra, que fala assim, essa é a vida que eu sempre sonhei. Vou viver com menos de R$100 por mês, agora vou botar o burro na sombra agora e levar uma vida tranquila. Isso é de uma estupidez, de uma imbecilidade, me perdoe a franqueza, mas tem pessoa que ainda repete isso. E repete talvez porque não sabe quanto é o Bolsa Família, ou porque talvez não saiba como é que é a pobreza no Brasil. Mas então esse diálogo, para trazer os fatos, é importante. Sim, totalmente importante. E qual que é o argumento desse meu familiar? Poxa, eu estou perdendo dinheiro que poderia estar investindo na empresa e gerando emprego. Eu falei, não, na verdade, o mercado está girando de uma forma que o governo consegue distribuir uma parte da renda muito pequena. Isso. Que a concentração de renda hoje no Brasil é absurda, é um dos países mais desiguais do mundo. Mas você está pegando um dinheiro, está indo para uma pessoa, se a pessoa está consumindo. Se essa pessoa consegue consumir, ela compra o produto de alguma empresa. Então, quer dizer, a empresa conseguiu a partir do consumo o lucro, o valor do lucro. E assim a empresa vai produzir porque tem alguém consumindo. Então, essa é a importância de você estimular a economia através da redistribuição de renda, que deveria ser uma prática no Brasil. Por exemplo, para que serve, eu ouvi essa discussão, eu achei muito interessante, para que serve um bilionário? O Bernie Sanders puxou essa discussão, eu não sei se foi dele que você ouviu, mas várias pessoas têm puxado essa discussão no mundo. E aí, o que eu sempre digo é o seguinte, a partir de um certo valor, o dinheiro ele não significa mais posses, ou seja, você não vai ter um iate maior, não vai ter um avião maior, você não vai ter mais funcionários em casa, você não vai ter uma casa maior. A única coisa que você vai ter é mais poder. E aí, quando você começa a ter os bilionários, multibilionários, etc., você está fazendo com que algumas pessoas decidam, sem ter sido eleitas para isso, o destino da sua vida. Então, quem decide hoje no Brasil qual é a reforma da Previdência, qual é a reforma tributária, qual a pauta dos noticiários que vão passar na televisão, são pessoas que você não escolheu para poderem fazer isso. Então, você tem uma reforma da Previdência, você acha que quem você elegeu está escolhendo aquilo, mas não é, porque quem escolheu é quem tem esse lobby todo poderoso. Eu vou dar um exemplo que é muito prático, é o seguinte, a bancada do agronegócio no Brasil tem mais de 300 deputados, e o agronegócio emprega menos de 0,5% da população brasileira. Como é que você pode ter uma representatividade tão grande? Porque o dinheiro é poder. Então, assim, essas fortunas bilionárias, elas são absolutamente prejudiciais para qualquer ambiente democrático, pelo menos verdadeiramente democrático, né? Sim, mas aí a gente entra de novo na discussão do começo do vídeo. Por que o povo não percebe isso?
Porque a comunicação não leva o povo a perceber isso. É isso. E ele não percebe de onde vem o bilhão do cara. Ele não percebe que é exatamente essa pobreza dele que fez o cara ficar bilionário. Aí ele tem o cara como ídolo, sem saber que o dinheiro que ele acumulou vem em cima da pobreza dele. Entendeu? Então, a minha intenção sempre foi essa, de tentar fazer com que as pessoas pudessem ver a economia acontecendo, tangibilizar, quase que tocar ali nos fluxos de riqueza, de dinheiro, etc., para poder falar, entendi, é óbvio. E aí eu volto para o começo da história. A gente está precisando mais do óbvio, né? Às vezes a pessoa para e pensa, nossa, mas é simples assim, mas porque eles tentam mistificar o negócio para te enganar. Na real, é assim que acontece. E uma coisa, cara, que eu sempre gosto de deixar claro, e sempre comento isso na minha casa, com familiares e tal, a fome no mundo. O povo fala, mas por que no mundo não existe comida para todos? Eu falo, não, mas espera aí, existe sim. O que não acontece é que essa alimentação não está bem distribuída. Não é todo mundo que tem o acesso. Então entra até em inúmeros debates, mas é uma coisa legal da gente falar. Mas o Brasil tem tantas riquezas, tem tantos recursos naturais e não prospera. Por quê? A culpa é do povo brasileiro? Você sabe que se acabasse com um pouco mais de 10% do desperdício de comida no mundo, você acabava com a fome? Os números são assim, assustadores, são absurdos, né? E pega um relatório fácilzinho para ler de vez em quando, que começa assim, pega o relatório do Oxfam, por exemplo, é maravilhoso, cheio de dados, com gráficos, letra grande, linguagem fácil, em português, não é em inglês. Pega o relatório do Oxfam, é maravilhoso para ler. Leiam, para vocês começarem a ter ideia das barbaridades que são os números, né? E aí vão se aprofundando nisso. Aliás, eu gostei, e aí já para finalizar aqui para a turma, da primeira coisa que você me falou assim, que você começou quando sentiu essa raiva, essa indignação, você falou, a primeira coisa que você falou não foi o seguinte, eu fui lá rebater. Você falou, eu fui estudar para ver como é que era. Né? Você falou, era o negócio do neocolonialismo, se não me engano, que você estava falando aqui. Eu fui pegar os livros de história, fui pegar as coisas que eu estava estudando na faculdade, falei, vou estudar isso para ver como é que é de verdade. Olha que maravilhoso. A primeira reação, não sei ir lá rebater, sei estudar para rebater. Então, isso assim, eu queria finalizar com essa mensagem que você passou aqui antes da gente começar a gravar, que eu achei uma atitude, além de nobre, assim, absolutamente inspiradora. E que você falasse sobre isso, e aí a gente já se despedir aí desse encontro que eu fiquei tão feliz de ter recebendo a visita aqui no meu escritório em São Paulo. Então, pessoal, eu cheguei aqui, eu acho que é legal a gente passar como que a pessoa por trás das câmeras também. Às vezes você está seguindo uma pessoa que você acha que é gente boa, e você vai encontrar a pessoa na rua, a pessoa é chata, vai te receber mal, como diria em Londrina, um cuzão. O pessoal em Londrina fala muito assim. Não, quem vocês veem como Eduardo Moreira, na frente das câmeras, é o mesmo atrás das câmeras, cara. Pessoa simples, que recebeu muito bem e que vocês podem seguir tranquilamente, não vai dar para trás e não é um cara que vai largar vocês aí desfalcados. Podem confiar. Obrigado aí pela visita, siga esse trabalho aí e vamos com tudo. Um abraço, quem sabe nos próximos dias a gente tem outras visitas surpresas aqui. Fica ligado. Claro.